Três coisas importantes desse bloco. A primeira coisa importante desse bloco é o efeito colateral do pecado em duas direções. A primeira dessas direções é a degeneração humana no que diz respeito à sua estrutura física. Você percebe que na descrição aqui fica evidente que tinha pessoas mais altas do que outras. Se você partir do ponto de vista que Adão era o sujeito mais alto, ao longo do tempo o que começou a acontecer? Degeneração foi produzindo perda dessa condição de altura, mas nem todos os sujeitos tiveram essa perda genética num primeiro momento. Então você começa a ter as disparidades, os gigantes e os que não são gigantes. Então essa condição aqui tem a ver com essa estrutura de degeneração do pecado que fica evidente aqui. Na outra direção, há uma degeneração do pecado no sentido do distanciamento de Deus. E aí o texto vai trazer uma relação interessante de que os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens. Então o que é chamado de filhos dos homens ou os homens na terra? Aqueles que se tornaram cada vez mais corrompidos. E o que são chamados de filhos de Deus? Aqueles que continuavam servindo a Deus, como Noé. Só que alguns desses que eram filhos de Deus resolveram buscar esposas entre as filhas dos homens. Qual foi o resultado disso? O resultado disso foi a degeneração da crença em Deus. Na minha versão aqui está falando naqueles dias havia Nefilins. É a mesma estrutura. A abordagem de Nefilins que está aqui atrás desse texto é uma referência direta ao modelo do texto original. Se eu olho Nefilins, pensando no contexto de hoje, ninguém compreenderia a palavra. Então o que algumas traduções já fazem? Vertem para o porquê foi abordado Nefilins aqui. Nefilins era um grupo de pessoas de uma linhagem familiar, que todos os que nasciam daquela linhagem familiar mantinham grande estatura. Então por isso traz o texto como Nefilins. É que hoje isso não tem mais muito sentido para a gente em cultura ocidental. Para quem estivesse olhando a Bíblia à luz do seu contexto e da sua história, entenderia que Nefilins são esses gigantes. Professor, aqui no versículo 5 diz que não sei, que o Senhor se arrependeu. Sim, eu vou chegar lá. Então assim, primeiras duas estruturas então, que a gente vê no texto, essa diferença entre degeneração física e degeneração espiritual. As duas degenerações juntas produzem um olhar do Criador. Qual é o olhar do Criador? Eu não criei o ser humano para isso. De que jeito você ilustra isso com palavra humana? Tem jeito? Então, oi? Do jeito que está aqui mesmo. O problema é o seguinte, o hebraico é uma linguagem concreta. O hebreu não tem essa coisa ocidental do abstrato. Não é grego, é hebraico. Então, a visão concreta que eu materializo um sentimento tem que espelhar tudo que esse sentimento envolve. Então, como é que eu explico um sentimento de Deus? À luz daquilo que para mim é concreto, eu mesmo. Então, Deus olhou para o produto das suas mãos e diz: não foi para isso que eu fiz. Qual é a palavra para isso? Estou arrependido. Entendeu? Eu materializei o sentimento. Então eu me arrependi de ter feito isso. Era melhor que não tivesse feito assim. Pelo menos não tinha que assistir para onde eles foram. E aí o que Deus fala? Está na hora de passar a régua. Se eu continuar com essa humanidade do jeito que está, o que vai acontecer com a humanidade? O último justo na terra morre e só sobra o quê? Ímpios. Então antes que isso aconteça, o que Deus faz? Lembra, sempre Deus interfere para manter o livre-arbítrio. Deus interfere para manter a liberdade de escolher. Se o mal vai a tal limite que não há mais liberdade de escolher, acabou, não tem mais o que fazer por aquele planeta. O que Deus faz? Deus vai lá e bloqueia o mal, interfere na história. Interfere na história e busca um justo. Não é? E aí a partir de Noé, Deus vai mostrar até onde o mal foi. Chama Noé, faz uma proposta e dá um tempo. Ou seja, lembra da misericórdia e da justiça? Para que Deus exerça as duas juntas, o amor é o que pauta o valor. Portanto, ele busca um justo, explica o seu plano e pede ao justo que avise os outros. Porque se houver mais justos, terão a mesma oportunidade. E se houver ímpios que decidam mudar a sua condição, terão a mesma oportunidade. Então, esse é o desenho da atuação do resto do capítulo. Que é o que ilustra
que a despeito de Deus estar olhando a desgraça e num contexto humano arrependido daquilo, ele não perde o seu amor. Ele não abandona os seus filhos à mercê do mal. Ele vai lá tentar resgatá-los. Então aí que começa o resto da história. Quando Deus fez Adão e Eva e quando ele pecou, ele já sabia que isso aconteceu, ou não? Ou ele foi moldando... digamos assim, ele já sabia que você ia fazer a pergunta que você fez agora. Onisciência é um grande nó para quem não é onisciente. Por quê? Como a gente não é onisciente, a nossa perspectiva da onisciência... Detalhe assim, como a gente não é onisciente, a nossa visão da onisciência passa sempre pela nossa forma de entender inteligência e o que a gente faria se soubesse de algo que vai acontecer. Não tem como a gente desvincular a nossa estrutura desse pensamento conceitual. Ou seja, se eu soubesse o que vai acontecer amanhã, o que eu faria? Agora, se Deus sabe o que vai acontecer amanhã, o que Ele faz? São estruturas totalmente diferentes. Então eu não consigo compreender a onisciência de Deus, em primeiro lugar, porque eu não sou onisciente. Em segundo lugar, porque eu não sou Deus. A minha forma de agir não é a forma de Deus agir. Deus garante integralmente o livre-arbítrio, mesmo sabendo tudo o que vem pela frente. Portanto, assim, para mim, as coisas são sempre livres. Por quê? Eu não tenho a noção do que vai acontecer. Portanto, a minha escolha é livre. Agora, Deus, Ele é maior ou menor do que a minha capacidade cerebral? A minha capacidade cerebral é finita ou infinita? Finita. Está dentro de uma caixa. Mesmo que eu colocasse isso numa progressão geométrica em termos de possibilidades ou probabilidades que eu tenha de sinapses diferentes e de caminhos mentais entre neurônios diferentes, por mais conta que eu fizesse exponencial disso, ainda assim tem um fim, porque o número de neurônios é fixo, não é ilimitado. A gente diz tende ao infinito o número de relações sinápticas, por quê? Porque quando eu pego lá 100 milhões de neurônios com conexões não lineares, é 100 milhões elevado a 100 milhões, elevado a 100 milhões. Para mim isso é uma conta impossível de fazer, mas para Deus Ele faz assim essa conta. Então para Deus não é infinito, para Deus é finito. Para mim é infinito. Portanto, para mim sempre as minhas escolhas serão livres. Logo, Deus pode interferir na mudança da minha escolha. Não tem aquele mapinha desenhado prévio que teria que ser assim. Mas como Deus vê todas as possibilidades, Ele fala, Ele vai escolher assim. Mas eu não interfiro. A não ser que eu peça. Aí Deus mexe. Então, esse desenho é um desenho que a gente nunca vai conseguir entender. Você pode tentar por todas as linhas possíveis, você nunca vai conseguir compreender isso. Por uma questão de limitação estrutural. Não tem como. Mas aí dá liberdade para alguém que não tem entendimento, ou até... criar uma doutrina de destino. Também. Os gregos fizeram isso. Ou até uma pessoa achar que Deus é sádico. Sim. Colocou Sim. um Big Brother aqui, colocou Sim. o pessoal ficar olhando para o pessoal se destruir. Sim. E aí eu diria que ele não é sádico, ele é masoquista. É pior do que sádico. Porque dói nele. Dói nele. Quer dizer, é ridículo, né? Então, se olhar o desenho como um todo, na realidade a grande questão é Deus quer seres terminantemente livres e felizes. Mas isso implica um plano de contingência, porque alguém pode escolher diferente. O que garante que ninguém nunca mais escolha diferente? Um mau exemplo. Bingo. Portanto, eu tinha que correr o risco da história acontecer para nunca mais ela ocorrer outra vez. Mas esse negócio de não dá para ser feliz sem Deus, não é por escolha dele. Não, é por necessidade da criatura. Quer dizer, qualquer criatura que seja robô pode ser feliz sem Deus. Qualquer criatura que seja livre nunca poderá ser feliz sem Deus. Por quê? Porque tudo que ela escolher livremente, separado de Deus, vai encaminhá-la para onde? Para a autossuficiência. E ela não é autossuficiente. Mas por que está mapeado desse jeito? Em relação ao quê? A ser mal sempre? Isso. Simples. Existe alguma criatura independente? Autossuficiente? Não. Então, se eu for autossuficiente, qual será o resultado sempre? Erro.
E eu não estou falando nem erro no sentido do mal direto. Erro no sentido de que a escolha é parcial. Se a escolha é parcial, ela não é completa. Se não é completa, ela não é feliz. Só é feliz quando a escolha é plena. E a escolha plena depende do quê? Do autor. Porque eu não enxergo tudo. Então, quando Deus criou, isso é uma limitação da criatura, não é uma limitação de Deus. Só nós temos esse limite. Só as criaturas têm. Deus não tem esse limite. Ele sempre enxerga tudo e tudo ao mesmo tempo como se fosse um ponto. Não tem linear. Eu sempre enxergo linear. Portanto, cada vez que eu esbarro em algo que eu não conheço, para onde eu tenho que voltar? Para a fonte e pergunto. Encontrei algo que eu não conhecia. Me explica. E o que Deus faz? Ele explica o suficiente para não me tirar a descoberta. Por quê? Porque a felicidade reside em quê? Em aprender, 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 aprender. Qual é o limite do aprendizado das criaturas? Deus. Deus é finito? Não. Então qual é o limite do aprendizado das criaturas? Lembra das suas metas? O que te tira a motivação? O que me tira? Tirar as metas. Como Deus criou as criaturas? Do mesmo jeito. O que é a essência da felicidade é a descoberta, a ampliação, a realização. Então, o problema da criatura é quando ela quer fazer isso sem a dependência. Vai fazer. Ela vai degenerar. Então, quando eu encontro algo que eu não sei, eu volto para Deus e pergunto, ele responde só até o limite de não me tirar a realização. Ou seja, ele abre o fenômeno para eu enxergar o que eu não estava enxergando. Para dali para frente, eu ampliar a descoberta sobre todos os outros elementos que estavam no fenômeno. Até quando? Até esbarrar no próximo que está sem resposta. E eu retorno. E essa dinâmica, vai e volta no processo, cria a realização de todas as criaturas. Por quanto tempo? Só por toda a eternidade. Nós somos criados assim. Agora, quando isso vem para o paradigma do pecado, eu passo a ter um problema. Eu quero descobrir as coisas de que jeito? Sozinho. Eu quero ser dono do meu nariz. E na hora que eu quero ser dono do meu nariz, eu vou cada vez mais para baixo. Não tem jeito. Isso não é uma situação presa em Deus, é uma situação da criatura. E não é porque Deus criou com defeito de fabricação. É que não tem como criar outro Deus. Não dá para replicar Deus isso. Mas por que criou com essa certa dependência? Na verdade não criou. Tudo que ele criar será dependente. A não ser que ele crie robozinhos. O robozinho não é dependente. Você cria, põe uma bateria nele, alimenta a bateria e ele vai fazer sempre o procedimento padrão. Portanto, ele não tem consciência da sua existência. Quem não tem consciência da sua existência, portanto não é livre, ele nunca vai passar por isso. Um cachorro nunca vai passar por isso. Um urso nunca vai passar por isso. Só seres inteligentes, livres moralmente, é que passam por isso. Um cachorro tem consciência de que ele existe? Não. Ele só existe. Quando a gente foi pro céu, Isso é um robozinho. Age por instinto, sempre do mesmo jeito, sempre por repetição. O ser humano não. Quando você criar um ser livre, toda vez que você criar um ser livre, obrigatoriamente ele será o quê? Dependente. por não saber fazer Então uma não é escolha. não é questão que Deus criou uma relação do ser humano já tornar dependente. Não. morrer da dependência. Isso é contingência de criar livre. Quando você criar livre, você acabou de gerar dependência. Todo ser que você criar e ele for livre, ele será dependente. Todo ser que você criar e ele não for livre, ele não será dependente. Ele será dependente no sentido da parte física. Ou seja, para estar vivo, ele depende que Deus ponha vida, injete vida lá. Mas para a sua condição de existência mental, moral, etc., ele não é livre. Portanto, não depende. Ele simplesmente diz: algum animal volta para a gente, para depender da gente? Mas por que Ele depende porque a gente gerou nele uma dependência. Quem é que gera dependência no animal para comer? Sou eu que gero. Cria ele sem eu, ele acha comida? Acha. Ele vive? Vive. É só olhar os vira-latas. Parecem muito mais inteligentes do que qualquer cachorro de casa. Por quê? Porque eles são independentes, são autossuficientes, agem por instinto. Aí eu trago ele para casa, o que ele se torna? Dependente.
Eu criei isso. Por quê? Eu trouxe ele para casa e eu disse agora que ele é livre. Livre de quê? Para viver todas as condições da benesse da casa. Acabei de criar a dependência. Eu tirei ele do modelo instintivo e criei uma dependência nele. Então ele passa a esperar a comida no pratinho. Agora deixa ele 3 dias sem comida no pratinho para você ver o que ele vai fazer. Não vai sobrar um lixo em casa que não esteja revirado ou um passarinho vivo que esteja no quintal. Ele volta à condição de autossuficiência. Os animais no zoológico. Esse é o desenho da história dos animais. Mas quando eu venho para o ser humano, não. O ser humano ele tem uma capacidade moral de escolha, que os animais não têm. Portanto, ele tem consciência de que existe. E aí o que ele fica buscando o tempo inteiro? Sua referência. Diferente dos animais, os animais não buscam referência. O ser humano busca. Ele quer saber de onde ele veio, por que ele está aqui, para onde ele vai, qual é o seu propósito, o que ele tem que fazer, o que ele não deve fazer. Isso faz parte da vontade moral. Ele tem consciência de que ele existe. E se ele existe, tem que ter um objetivo. O animal não tem isso. Para que o animal existe? Comer, beber e dormir, comer, beber e dormir, comer, beber e dormir. Procedimento padrão. O ser humano não. O ser humano, se ficar sem comer 3 dias, ele fica. Se ele tiver propósito, ele fica 1 mês sem comer. Até sente fome. Mas ele sublima isso e segue a vida. O animal não. Não tem como. Então, esse condicionamento ele está ligado à falta de livre-arbítrio. E a ausência desse condicionamento está ligado ao livre-arbítrio. Deus queria seres livres. Isso tem um preço. O preço dele poder escolher diferente. É o que a gente tem no desenho dessa historinha de Gênesis 6. Está na parte de trás da história. E aí Deus tem que sofrer o nó dessa liberdade. Ele deu, ele paga o preço. No céu a gente vai entender a eternidade? Oi? No céu a gente vai entender a eternidade? Para frente a gente já entende até agora, para trás nunca. Não. A eternidade para trás só é possível de entender se você viver. Ou se você for onisciente. O que nunca vai acontecer. Se você é onisciente, significa que você viveu esse tempo para trás. Então, sem chance. Tudo que tiver dentro dos 3 atributos diretos de Deus, né, a estrutura central do que Deus é, onipresença, onisciência e onipotência, é impossível de compreender. O dia que compreender, deixou de ser oni. Por razão direta. Paramos onde? Segue lá. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. São essas as gerações de Noé. Era ele um homem justo e ímpio em sua geração. Noé andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus, cheia de violência. E o Deus que a terra estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido a sua conduta sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia de violência dos homens. Eu os destruirei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira, de cipreste. Farás compartimentos na arca e revestirás de betume por dentro e por fora. Dessa maneira a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, e a sua largura de 50 e a sua altura de 30. Farás na arca uma janela e lhe darás 1 côvado de altura. A porta da arca porás do seu lado. Farás um primeiro, um segundo e um terceiro andares. Eu trago dilúvio sobre a terra, para destruir tudo o que tem vida debaixo dos céus, tudo que há na terra expirará. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e contigo os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. De tudo que vive e de tudo que é carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme as suas espécies, de todos os animais conforme as suas espécies, de todo o réptil da terra conforme as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come e ajunta para ti, e te será para mantimento a ti e a eles.
Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou. Então aqui a gente vem à segunda parte do bloco, que é a consequência do que Deus observou e do motivo pelo qual Deus se arrependeu. Todos os seres humanos que estavam na terra tinham se corrompido. Deus vê em Noé a possibilidade de perpetuidade daquilo que é a crença em Deus e o modelo que Deus tinha para o ser humano, pelo menos dentro desse período em que o pecado ainda estava presente, mas dentro de um modelo relacional com Deus, Noé é a referência. Aí Deus faz uma proposta, vai salvar você, o resto destrói todo mundo. Junto com todo mundo, os animais todos que tem na terra, exceto aqueles que você vai pôr na arca. E aí dentro desses animais aparece a referência, vai trazer um macho e fêmea de cada um. E uma coisa curiosa no texto, que essa questão dos animais eu vou comentar um pouco mais para frente, quando a gente depois lê os capítulos que vêm para frente, mas uma coisa curiosa no texto é o que Deus manda fazer com respeito à comida. Ele vira para Noé e diz o quê? Leva contigo tudo aquilo que se come. Então tem uma referência curiosa aqui nessa abordagem, né? Porque os animais não eram aquilo que se come. O que se comia não era isso. Tanto é que o que se come era para servir de mantimento para quem? Para Noé e para os animais. Então, tudo que se comia quem? Se comia tanto os animais quanto os homens as mesmas coisas. Então tudo isso que se comia era o que era para levar para dentro da arca. Portanto, ele ia ter um estoque razoável de produtos, sementes, etc. E todas as sortes de plantas, etc., que faziam parte da alimentação da época. E os animais. Portanto, até Noé, até o período de Noé, não se comia carne. Isso está bem evidente no texto. Já era evidente em Gênesis 2 e 3, mas fica mais do que evidente a partir da referência que Deus faz a Noé nesse texto. Mas os animais já eram carnívoros? Oi? Já eram carnívoros os animais? Talvez sim, talvez não. A gente não tem referência até Gênesis 6 de que fossem. Só que nem os ímpios comiam carne? Não, comiam. Estou falando, não era o que Deus tinha mandado comer. Então, quando Deus fala para Noé, leva da terra tudo aquilo que se come, e isso vai servir de mantimento para você e para todos os animais, a referência está explícita aqui. Então, quem comia carne nessa época eram os ímpios. Mas essa referência não está aqui nesse texto. Você vai encontrar essa referência só no Patriarcas e Profetas. No texto bíblico você não vai encontrar isso aqui como referência. Encontra como referência indireta, mas não direta. E, aliás, essa passa a ser a causa da degeneração dos ímpios no período antediluviano, tanto da violência quanto da sua própria degeneração. Agora, depois da arca, você vai ter a possibilidade de comer carne. Por quê? Porque a terra vai ficar um tempo sem produzir. Enquanto não produz, come-se carne, que é o que a gente vê nos outros textos para frente de Gênesis 7 em diante. Aí você passa a ter um outro desenho aí. Uma coisa curiosa quando a gente olha para a arca são as medidas dela, né? Dá para a gente ter uma ideia do volume desse barco. Então, você fala 300 côvados, a gente está falando em algo em torno de 150 metros, tá? Números redondos, obviamente. Cada côvado é mais ou menos 45 centímetros, então 300 côvados, 150 metros em número redondo. 30 côvados de largura e 12 de altura, é isso? Ou é o inverso? É 50 e 30, é isso? Então 50 côvados, nós estamos falando em 25 metros e 30 côvados, 12 a 15 metros de altura. Então essa é a referência do volume, do tamanho desse barquinho. Não é um barquinho pequeno. 150 metros é um barquinho razoável. Um prédio de terra no chão. Oi? Um prédio de terra. No chão, 150 metros divididos por 3,5. Se fosse por 3, 50. Tá? É um predinho de 50 metros de altura. Deitado no chão. Por exemplo, eu tive a oportunidade de viajar bastante pelo país e vi vários formatos, né, das montanhas. Antigamente era mais plana a terra, depois do dilúvio que formou isso, mas deve ter sido um a terra literalmente virou do avesso, essa é a questão. Se você for ler, quando a gente for ler o texto lá para frente de Gênesis, vai ter explícito todo o desenho do que foi o dilúvio. E aí quando você vê essa estrutura do dilúvio acontecendo, tem lá a maneira como a terra se comportou. Então
todas as fontes internas da Terra se abriram e brotaram sua água para cima. Então você imagina o efeito disso. Imagina você pegar um lençol freático do tamanho do aquífero Guarani e você produzir fissura nele e essa água romper. Bom, só para você calcular uma parte do que significa isso, pensa que essa água, dependendo do volume e da profundidade que ela tiver, ela pode chegar a uma proporção de espirro de alguma coisa aí em torno de 5, 7 quilômetros ou até mais do que isso de altura. Você tem uma ideia do gás que isso dá. A gente tem uma ideia do tsunami lá, né? Mas o tsunami é lateral. Eu estou falando do inverso. Não, sim. Pensando você. Mas só pensar, pensa um poço de petróleo. Quando você termina de furar um poço de petróleo e abre, qual é a altura que vai o jato? Agora imagina se esse rasgo é feito em lençóis subterrâneos em alta pressão e em larga escala. Por exemplo, você pega uma fissura do tamanho da fissura do Atlântico, como aquela que a gente vê lá na fossa atlântica, e pensa uma fissura daquele tamanho e toda a água que está embaixo. O jato disso é uma parede de água que sobe, não é um jatinho de um geyser fechadinho aqui. É uma parede inteira de água subindo em alta pressão e a Terra inteira cedendo em cima disso. Então, quanto maior for o peso da Terra sobre isso, maior é o jato. Então, é só você avaliar qual o tamanho disso. Lembra que a Terra era uma estrutura só, não tinha continentes. Eu tinha um único bloco de terra com a água embaixo. Se você criar uma fissura ou várias delas, a hora que isso aqui abrir, a água sai em altíssima pressão e tudo que tiver na frente, o que a água vai fazendo? Vai arrastando junto e jogando para cima. Você imagina o número de rochas que voaram e o tamanho delas. Bom, você quer ter uma ideia disso, vai para o litoral. Você olha as rochas nas bordas do litoral, dá a impressão que o moleque pegou aquela imensa rocha de 40, 50 metros de tamanho e jogou e ela quebrou na parede e trincou. Então você imagina a força dessa água subindo. A Terra ficou com algumas fissuras, acho que o Grand Canyon. Todas as estruturas dos continentes, se você olhar a fossa atlântica ou pacífica, etc., nas bordas dos continentes, você vai ver as fissuras lá. Elas contornam. Cada uma dessas fissuras é o desenho do que se rompe e o decante da água. Então, quando a água decanta, o que acontece com essa fissura? Ela encosta, gera uma leve estrutura aqui e fica aquele efeito espinha, né? Espinha de peixe. Na estrutura oposta, você pode olhar. Em cada lugar que você tiver uma fissura dessa, no paralelo dela, na estrutura oposta do continente, você vai ter uma cadeia de montanhas. Então, na fissura atlântica, a cadeia paralela é a andina. Se olhar lá na América, você vai ter de um lado o Canyon, de outro uma cadeia de montanhas. Se olhar no Oriente, a mesma coisa, a cadeia do Himalaia e a planície do outro lado. Então, cada lugar que você olha as estruturas, você vai sempre ver em paralelo às fissuras um modelo dessa natureza. Outra coisa curiosa é que quando você termina de ajustar as fissuras, você gera o quê? O arraste. E aí os continentes têm que se assentar, só que eles se assentam sobre o quê? Sobre as estruturas que sobraram embaixo depois que a água saiu. O que sobrou lá embaixo? Magma. Então você tem as placas tectônicas sentadas em cima de magma, ou seja, sentadas em cima de uma superfície mole, que não é fixa. Portanto, de vez em quando ela dá uns ajustes. Então, toda vez que você dá uns ajustezinhos, de um lado você dá uma tremidinha, do outro lado você dá umas ondazinhas. Então, o tsunami está de um lado, o terremoto está do outro. Esses são os efeitos colaterais dessa catástrofe toda aqui. Os cientistas, eles aceitam o dilúvio? Alguns sim, outros não. Eles aceitam formatos semelhantes ao dilúvio, não o dilúvio bíblico. Não as causas bíblicas para o dilúvio. Eles aceitam a existência de um modelo semelhante, ou seja, que houve uma inundação, só que eles dão causas diferentes. Então, um grupo dá causas meteoros, outros grupos dá causa degelo da era glacial. Cada um dá uma forma diferente de explicação. Mas que houve o modelo, houve. E ele houve a tal nível que, se você assistir os filminhos de brincadeira, eles também vão retratar essa mesma história. Quer ver o dilúvio acontecendo? Era do gelo 2 e 3. Está lá o desenho. As causas são outras. Que era forma glacial. Oi? Lá eles aceitam que era forma Sim. glacial. Aí, quando derrete a geleira, o que ela causa? Fissura e separação dos continentes.
na explicação da brincadeira, a castanha do... a noz do esquilinho. Mas aí, você te perguntou uma coisa sobre os animais. Os animais que entraram na arca são os animais que a gente conhece como hoje, ou eles se modificaram ao longo do tempo? Modificaram ao longo do tempo. E Os troncos desses animais eram os que entraram na arca. Lembra que animal é uma codificação genética que multiplica lateralmente, né? Então você tem o tronco, você tem um cachorro e troncos para todos os lados. Né? E ainda além dos troncos, tem as raças criadas depois disso pelos cruzamentos arbitrais. Antes do dilúvio, a mesma coisa. Você tinha um monte de animais que eram frutos de cruzamentos arbitrais produzidos pelos antediluvianos, do mesmo jeito que se produz cruzamento hoje. Assim como tem um monte de deturpações de animais ou de ramificações de animais. Na arca não entraram todas as ramificações de animais, até porque não caberia. Entraram os troncos. Porque quem escolheu quem entrava na arca foi Deus. Então, quem não entrou, e eu tenho certeza absoluta, os dinossauros não entraram. Esse eu tenho certeza que não entraram, porque eles estão todos aí disponíveis em estrutura fóssil. Agora, quem entrou? Os troncos dos animais principais que conhecemos hoje. Alguns já estão extintos por força humana. Outros estão presentes aí, mas de outras formas, com outras abordagens, que eu já não consigo mais saber qual é o tronco de base. Para alguns animais eu consigo saber qual é o tronco, mas nem todos. Tem vários deles que eu já não sei mais qual é o tronco principal. Quer ver um deles? Cavalo. Qual é o tronco principal dos cavalos? Tem tanta variação nos cavalos que a gente já não sabe mais qual deles é a variação mais antiga. Cachorros, idem. Gatos, idem. Os dinossauros foram devido ao tamanho ou tem algum outro motivo? Se você perguntar para mim, a crença que eu tenho sobre os dinossauros tem a ver com alguns textos que estão no Patriarcas, ou no História da Redenção, que pontuam que os seres humanos antediluvianos produziram aberrações a partir de cruzamentos, sejam humanos ou animais, e essas aberrações são parte desse motivo do arrependimento de Deus. Então, se você perguntar para mim o que eu acho sobre os dinossauros, eles são parte dessas aberrações, eles não são criação de Deus. São degeneração por cruzamento. A tentativa de produzir seres novos. E aí isso redundou em seres... Você já reparou que todos os dinossauros não parecem ser seres únicos? Eles têm características de mais de um ser dentro dele. Diferente, por exemplo, você olha um cachorro, ele é único. Você pode ter variações de raça, mas ele tem uma estrutura que você vê nitidamente é única. Quando o ser humano vai lá e manipula essas raças, você começa a ver situações de amálgama. Quer ver um exemplo? Pega um Doberman. Você vê 4 cachorros nele nitidamente, só olhando. De cara, bateu o olho você vê. O primeiro animal que você vê de cara é a cor, um Rottweiler. O segundo animal que você vê de cara é um Pinscher, que é exatamente o desenho. Então são os dois elementos tronco do cruzamento de um Doberman. Então quando você olha esses elementos que o ser humano manipulou, você bate o olho e você percebe que ele não é ser único. Ele tem características que ele puxa de troncos de espécie. Olha um burro. Nítido. Ele tem todas as características de um cavalo e toda a estrutura parruda de uma mula. E é um híbrido. Essas coisas são curiosas no mundo. Então, quando você chega a manipulações desse nível entre os animais, você começa a perceber essas coisas que cruzam entre espécies. E os dinossauros têm muito disso, eles cruzam espécies diferentes. Então, particularmente é isso que eu penso sobre eles, e a razão deles não entrarem na arca fosse essa. Tá? Eu poderia até dizer, não, eles eram muito grandes, poderiam exterminar a raça humana. Sim, mas os leões também. Assim, essa não seria uma razão primária para esse tipo de situação. Agora, se eles eram violentos o suficiente para com a própria natureza, eles poderiam desequilibrar a natureza. Mas eu penso é mais a questão de eles terem mexido mesmo. O ser humano foi lá e deturpou a natureza de Deus. E nos dentre esses animais estavam os muros? De quais animais está falando? Dos que entraram na arca? Sim. Gênesis 7. Gênesis 7, quando Deus manda a listinha de animais, ele separa os animais, 7 ou 8, né? 7. Ele separa os animais em 2 blocos, e aí manda em quantidades diferentes, inclusive. Senhor, eu ainda não entendi como é que, por exemplo, animais da estatura de hoje podem gerar animais maiores.
Porque a gente vê os dinossauros. Animais da estatura de hoje não necessariamente geram animais maiores. Sim, mas Agora, quem falou que os animais daquela época eram animais da estatura de hoje? não. Não foi isso que eu fiz. Reformula. Porque assim, a gente vê os dinossauros como animais gigantescos. Me mostra qual o animal mais gigantesco dos dinossauros que você conhece. T-Rex não é tão grande assim. É aquele lá, o dinossauro. O grandão é o Brachiosauro, aquele que é o vegetariano, Isso. do pescoção. Esse é o grandão. Qual a altura dele? Ah, no Jurassic Park é grande. Oi? No Jurassic Park é grande. Tô falando a altura dele real. Vai lá no museu, vai lá em Washington ou em Nova York, vai lá no museu e vê. Eles não são grandes. Se você olhar o tamanho dele, qual é o tamanho dele? É maior que isso aqui. Sim, vai dar uns 6 metros. O maior deles, que é o Brachiosauro, vai acho que dar uns 9 metros de altura. 8 ou 9 metros de altura. Qual a altura? Uma girafa. Mas qual é a altura de Adão? 4 metros e meio. Qual é a minha altura e a da girafa? É a mesma proporção. Exatamente a mesma. A distância da girafa para mim é a distância de um animal desse para Adão. Então o problema não é o tamanho. Você fala assim, se eu fosse olhar só a questão do tamanho, eu teria que olhar o tamanho proporcional ao sujeito. Lembra que Adão não tinha 70 quilos. Adão tinha 800 quilos. Ok? Ele não era 4 metros e meio esguio. Ele era 4 metros e meio proporcional. Então faz a conta. Você põe no lápis a ponta do lápis a conta. 4 metros e meio para ficar de 200 a 850 ou 900 quilos, dependendo da quantidade de músculo que esse sujeito tiver. E Eva alguma coisa aí perto de 750 a 800 quilos. Esse é o desenho. Então pensa isso frente a um animal desse porte. Aí a gente começa a conversar. Ok? Então, a conversa está nesse nível. Jurassic Park acabou com a nossa infância, cara. Agora lembra assim, do mesmo jeito que o ser humano degenerou em tamanho, os animais também. Não foi só o ser humano que foi diminuindo o tamanho. É só você comparar os mamutes com os elefantes. A distância é muito grande de um mamute para o elefante? Não. Mas por que a gente não acha fóssil de leões maiores, etc? Não sei. Eu acho que o Lucas mudou ele bastante. Não sei. Sei lá, só acha que dinossauro e peixe, Na verdade, o que você acha de fósseis em larga escala, tá? Quando você fala em larga escala fóssil, você acha de 2 grupos de animais. Os animais mais pesados e os mais leves. Todos os animais intermediários você não acha fossilizados. É muito raro encontrar animais intermediários fossilizados. Você encontra os grandes e os minúsculos. E isso tem uma razão direta de ser. Tá? A razão direta qual é? Os grandes porque são mais lentos no deslocamento e afundam mais rápido. Portanto, são mais fáceis de soterrar, que é o efeito fóssil. E os pequenos demais são mais fáceis de arrastar nos deslocamentos laterais de derrame, que é o que você mais acha. Agora, os animais de médio porte são aqueles que são mais fáceis de fazer o quê? De nadar, de boiar. E, portanto, são os que vão degenerar depois que as águas estabilizarem. Portanto, se eles ficaram enterrados em que nível? Na verdade, não, eles ficaram enterrados no nível de superfície. Portanto, o que acontece? Não fossiliza. Porque para fossilizar você tem um fenômeno que é específico. Soterramento rápido em altíssima pressão com ausência de ar. Se tiver ar, vira petróleo. Então, se você soterrar e fizer bolha, petróleo. O que faz o petróleo? Não é animal. O petróleo é alga. Para você ter soterramento naquela dimensão, com aquela quantificação, a grande maior parte do que a gente tem de soterramento de petróleo é planta e alga. Não é bicho. Muito pouco de bicho poderia virar aquilo que é a estrutura de petróleo. Até porque a quantidade de petróleo é muito grande para ser animal. É planta. O petróleo é combustível fóssil de plantas, de todas as espécies, principalmente algas. Altíssima pressão, fica lá a estrutura. Aí derrete e vira graxa. Então esse é o desenho fóssil. Aliás, o registro fóssil é um dos grandes atestados do dilúvio. A forma como ele está presente na natureza, ela é absolutamente compatível com o dilúvio. Senão você não teria aquele registro daquela forma. Não em larga escala no planeta inteiro. Você teria que ter isso em lugares... Não, está no mundo inteiro sem conta.
Fechou Gênesis já? Gênesis 6 já. Anota aí. 7 na sequência.